Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Salve, minha gente! Está começando agora o podcast de Operação Histórica, no nosso programa especial Um Quartinho, seu programa de entrevistas. E hoje aqui comigo na bancada, mais uma vez, nosso amigo Anderson Organizado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja enfrentando essa pandemia aí bem, com saúde, apesar de todo esse contexto fodido da nossa política, né? Mas vamos conversar sobre coisa boa. E recebendo aqui uma ilustre presença, um ilustre convidado, nosso amigo Ademir, popularmente conhecido como Cazuza. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo o programa. Agradeço o convite de vocês, certo? Espero a gente ter um bom papo aqui e ajudar quem está ouvindo, né? Sobre indicar alguns caminhos, talvez, para quem quer cursar História, quem já está cursando, etc. Eu acho que vai ser interessante para quem ouvir. Vamos aqui fazer a dinâmica de 2 episódios, vamos dividir esse episódio em 2 partes. E nesse primeiro episódio a gente vai discutir um pouco a respeito das experiências acadêmicas no curso de História, né? A trajetória acadêmica dentro do curso de História. E aí a gente trouxe a Ademir aqui para discutir um pouco a respeito dessa experiência e que no segundo episódio vai ser mais aprofundado quando ele vai tratar a respeito da pesquisa que ele desenvolveu no mestrado e que está desenvolvendo agora no doutorado. Então, vamos acompanhar aqui essa discussão. Então, galera, eu acho que a gente podia iniciar essa conversa falando um pouco da trajetória de Cazuza na licenciatura em História. E falando da trajetória dele, a gente pode falar um pouquinho também das nossas experiências e compartilhar histórias e histórias no curso de História. E aí, Cazuza, quando foi que você abriu a mente sobre fazer o curso de História? Como foi que você caiu dentro de licenciatura em História na Rural? Então, o interesse no curso de História começou, na verdade, no ensino médio, certo? É uma história meio nem um pouco evidente, porque, em primeiro lugar, eu não gostava nada de ler, certo? E também não era nenhum aluno estudioso, nem nada do tipo. Mas eu tinha um professor de História muito bom no ensino médio. Eu fiz meu ensino médio na Escola de Referência de Ensino Médio Porto Digital, que fica lá no centro do Recife. E dado a relação com esse professor, o desempenho dele nas aulas, etc., eu comecei a ter um interesse muito, muito grande pela disciplina de História, né? Só que, mesmo assim, eu tinha a ideia já de fazer o curso de História, mas por questões financeiras, etc., de preocupações em termos de emprego, etc., eu fiz o Enem quando terminei o ensino médio e me inscrevi, em primeiro lugar, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, no IFPE, certo? E botei como segunda opção o curso de História. E fui aprovado nos 2, certo? E fiz a matrícula nos 2. Com a ideia do seguinte: não, eu vou cursar o primeiro semestre, mas provavelmente eu vou trancar o curso de História, certo? E vou ficar no curso de análise de sistemas. Só que ocorreu o contrário, certo? Apesar de eu gostar do curso de análise de sistemas, gostar de matemática, as disciplinas de programação, etc., eu realmente vi que a minha maior paixão, eu acho que não tem outro termo para descrever isso, era o curso de História, certo? As humanidades, etc. E ao longo do ensino médio, eu comecei a desenvolver um gosto pela leitura muito grande, também por influência desse professor, certo? Que indicava os livros para a gente ler, eu e outros colegas, né? E por aí surgiu esse interesse na leitura, na área de humanidades, etc. Alguns livros de filosofia, enfim, que eu acho que criou essa tendência em mim de me levar para essa área de humanas, né? E eu me lembro que no dia que eu decidi isso, eu estava numa aula de programação, algoritmo 2, era a disciplina. Enquanto o professor falava de algoritmo 2, eu estava pesquisando sobre a Revolução Cubana no computador. Aí eu disse: não tem condições de continuar no curso de análise de sistemas. Aí nesse dia eu tranquei o curso lá e continuei na Rural, né? E na Rural eu também tive algumas sortes, por dizer assim. A gente tinha um professor na Rural, não sei se antes teve aula com ele, que era o professor de filosofia Ronaldo Maia, né? E ele dizia algumas coisas interessantes. Uma delas era o seguinte: você tem
na vida acadêmica, um passo muito importante é você conseguir um bom orientador, né? Porque o orientador ele pode ser tanto um anjo na sua vida quanto um inimigo mortal, né? E eu tive sorte também aí, porque logo entre o primeiro e o segundo período, eu decidi, porque quando você entra na academia, você, em primeiro lugar, tem que descobrir qual é o ramo daquele grande disciplina que você estuda, qual é o ramo que você vai pesquisar, né? E eu, entre o primeiro e o segundo período, desenvolvi um interesse na questão da disciplina da história do trabalho, né? Como ramo mais específico de pesquisar dentro do curso de História, né? E, coincidentemente, no segundo período, a professora Marcília Gama, ela estava com ela fez uma espécie de seleção entre os alunos do primeiro e segundo período, né? Para eles comporem o grupo que ia atuar num projeto de extensão, certo? Já tratando dessa questão, que também é relevante na academia hoje, que as universidades elas funcionam numa espécie de tripé, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Então, os alunos eles têm que tem as aulas, né? Como é normal, mas também as universidades devem ter programas de extensão com iniciação científica ou a docência, se for uma disciplina de licenciatura. E o curso que eu fiz na graduação foi licenciatura lá na Rural, certo? E extensão, né? Universitária, que são atividades para além da questão propriamente educacional, né? Projetos de pesquisa, enfim. E a professora Marcília abriu essa seleção, certo? E eu fiquei sabendo, um colega meu, Túlio, ele que me disse que ela tinha aberto essa seleção, e que o trabalho seria o seguinte, seria trabalhar na catalogação, acondicionamento, higienização, catalogação e acondicionamento dos processos trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, né? Marcília era, então, a coordenadora de gestão documental e vinculada também à universidade, ela conseguiu aprovar esse projeto de extensão que aportou recursos para fazer essa atividade, né? E como eu já queria estudar a história do trabalho, e esse meu amigo, ele vinha me falando o que é que ele estava vendo nos processos, contando as histórias que os processos permitem que sejam acessadas pelo pesquisador, eu fiquei muito interessado, né? Aí fui na professora Marcília e perguntei se ela me aceitava no projeto, né? Ela disse que aceitava, mas não teria mais bolsa, porque as bolsas já tinham sido os outros alunos que chegaram antes de mim já tinham completado o total, a cota de bolsas que ela tem disponível. Mas eu mesmo assim topei ser voluntário, né? Para minha sorte, o memorial ele ficava relativamente perto da minha casa, certo? Ficava lá em Boa Viagem, relativamente perto, eu moro aqui em Prazeres. E dava para ir de boa, assim, eu chegava rápido no ônibus. E tive o primeiro contato com a documentação, que depois foi importante para mim, porque depois foi tanta documentação que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, quanto o mestrado, e também a parte da documentação que eu pretendo trabalhar no doutorado, que eu estou começando agora, né? E aí, a partir dessa experiência de pesquisa, foi que eu fui desenvolvendo mais propriamente a minha atividade como pesquisador, propriamente dito, na área de história, né? A professora Marcília ajudou muito o grupo, não só... Ô, Cazuza, eu queria te fazer uma pergunta, pegando essa parte assim. Tipo, a gente normalmente entra na academia, né? A gente entra no curso de História, primeiro, com muitas concepções do que é ser historiador, do que é história, que a gente leva logo primeiro uma quebrada no primeiro período. O primeiro período geralmente é um período de trauma, porque quebra muitas concepções tronchas que a gente vem do ensino médio sobre o que é história. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando foi na tua caminhada acadêmica que tu começou a perceber que, peraí, pô, isso aqui é que é ser historiador, isso aqui é uma pesquisa, isso é um arquivo, isso é uma fonte? Quando foi que tua cabeça mudou essa chave, né? Porque eu percebi que chegou um determinado período na academia que a minha cabeça mudou uma chave. De que minha concepção sobre o que é ser um cientista, do que é ser um cientista social, um historiador, é completamente diferente das concepções que eu tinha do meu professor, ou que eu tinha da minha própria vivência antes de entrar na academia. Então, isso aí, na verdade, é um choque entre o que você lê nos livros, né? E o que você aprende como sendo o processo de fazer a própria historiografia, né?
esse eu acho que é o grande choque, porque você percebe que não é só ler livro, por exemplo, certo? Não é só seguir determinada teoria, como a gente vê tanto na academia, né? Mas é exatamente fazer uma junção de todas as atividades, né? Atividade de leitura bibliográfica, levantamento bibliográfico, trabalho nos arquivos, é o que causa muito impacto, né? Eu acho interessante discutir isso, porque tinha um professor da gente na Rural também, Tiago de Melo Gomes, que certa vez ele me disse isso. Ele disse, olha, você pode ter a ideia que você tiver da sua pesquisa, mas o que vai dizer, finalmente, o que é a sua pesquisa são o que os arquivos que você consultar disserem, levantarem como temas, entendeu? Porque você não pode, como historiador, inclusive isso serve para defender a perspectiva da história como ciência, um pesquisador ele não escreve o que ele quer, certo? Em qualquer área do conhecimento, mas na história também, inclusive, porque, inclusive, ele pode até escrever o que ele quer, mas como ele bota as fontes, todas as fontes que ele pesquisou no trabalho, toda a bibliografia, etc., ele pode ser contestado na interpretação que ele dá para aquele conjunto documental, entendeu? Então, esse é o grande impacto, que é o fazer historiográfico, certo? Que é um trabalho que envolve um trabalho, inclusive, de operário, de você ir nos arquivos, que é quase 90% de transpiração, certo? E depois aprender toda a metodologia de crítica. Cada documento tem já uma bibliografia maior, menor, melhor ou pior, de como deve ser tratado, inclusive os arquivos judiciais, inclusive dentro dos arquivos judiciais, os arquivos da Justiça do Trabalho, certo? Já tem uma bibliografia própria, que o pesquisador ele tem que se apropriar dela, certo? Para tratar qualquer um desses temas que nós pesquisamos e outras pessoas pesquisam, entendeu? Então, esse é o impacto, Anderson, essa atividade propriamente de pesquisa e que envolve também o processo de escrita, que já é outro aprendizado, né? Você escrever, por exemplo, a dissertação é totalmente diferente de tudo que você escreveu antes na sua vida, né? Inclusive, eu acho que você falando leva uma reflexão nossa de que só o curso, se a pessoa for para o curso de História, licenciatura em História, e pensar em só fazer o curso, ela acaba perdendo uma importante contribuição de que é ir para o campo de pesquisa ainda na graduação, né? Seja no PIBIC, PIC, projeto de extensão então, foi assim, o teu. Essa questão da pesquisa, ela é fundamental, por quê? E eu digo assim, fundamental no sentido de que, Anderson e Ademir, como esses programas como o PIBIC, por exemplo, eles são importantes nessa área, sabe? Quando você tem contato com a documentação, quando você tem um contato ali, a partir desse contato com a documentação, quando você vai ter ali a noção do que é o fazer historiográfico. E aí, seja nos projetos de extensão, como você falou, Ademir, que é o projeto maravilhoso de preservação dos documentos da Justiça do Trabalho, porque se fosse depender, é bom deixar claro aqui, porque se fosse depender da Justiça do Trabalho, esses documentos seriam todos incinerados, né? E aí o trabalho do historiador em preservar essa memória, a memória dos trabalhadores. Então, esses projetos de extensão e o PIBIC, coisa que hoje encontra-se ameaçado pelo atual governo. Veja, a principal porta de entrada do estudante em contato com a pesquisa, né? O PIBIC, os projetos de extensão, encontram-se ameaçados pelo governo. Por exemplo, quando você tira da lista de PIBIC as ciências humanas. Quando você tem os projetos de extensão que deixam de receber dinheiro, de receber os incentivos, sabe? Então, aí até a questão do desafio de formar o pesquisador, entende? E você trouxe uma questão aí muito importante. Tipo, a princípio você começou a sua pesquisa sem bolsa e depois você ganhou a bolsa, sabe? E não é todo mundo que se propõe a fazer uma pesquisa sem bolsa, não, sabe? Então é isso. Eu acho que essa seria o que eu gostaria de dizer, né? As diferenças e como é importante essa questão da iniciação científica no contexto de formação
do historiador. Eu estou dizendo aqui do historiador porque nós estamos entre historiadores, né? Mas assim, em outras áreas também tem isso, né? É por isso que já foi uma conquista assim, muito grande a você dividir dentro do conjunto da formação acadêmica ao ensino, pesquisa e extensão, é justamente para isso, né? Você formar não só professores, se for o caso de uma licenciatura, como foi o meu caso, mas também pesquisadores, certo? De um nível de excelência, inclusive, certo? Essa é a preocupação, para você não formar, para o formando, ele não sair com a formação, digamos, pela metade, certo? Ou não complementada, tá? Esse é importante. A questão da bolsa é muito importante, porque não é só uma questão, Arthur, como você frisou aí, de gosto, certo? Às vezes as pessoas simplesmente não têm condições de ficar como um voluntário, por mais que queiram, eu via isso acontecer com amigos, certo? Por mais que queiram, não Isso é sem viável, dúvida, não é, sem dúvida, sem dúvida. não é possível, né? Então, o que é que isso já provoca? Isso provoca sucateamento do curso, que não é meramente o sucateamento estrutural, certo? Arquitetural, estrutural das instituições, mas é da própria formação de pessoal mesmo, que é a atividade fim. A universidade ela existe para formar profissionais capacitados, certo? E que sejam capazes não apenas de reproduzir o conhecimento, ou seja, de atuar como professores, né? Se bem que o professor já vai muito além de uma mera reprodução, mas também de construção desse conhecimento ativamente, inclusive na pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, também nas humanidades, certo? Então, essa é uma questão assim muito importante, né? Portanto, você que ingressa no curso de História, certo? Tendo a possibilidade, o que seria a primeira coisa, você tem que descobrir qual é o seu grande interesse, assim, dentro daquele grande campo da história. O que é que você tem mais interesse, certo? História, sei lá, história do trabalho, história da mentalidade, história da sexualidade, entendendo regimes autoritários, certo? Enfim. E aí você procurar um professor, certo? Que é uma questão inevitável. Um professor que, em primeiro lugar, tem abertura para sua proposta de trabalho, etc. E que tope, certo? Acompanhar você ao longo da sua trajetória. Tá bom? E as bolsas de iniciação científica servem também para isso. Para o aluno, desde o começo do curso, ter capacidade e possibilidade de transcender a própria questão da forma das aulas propriamente ditas, certo? Que é uma questão relevante, né? Então, Cazuza, eu acho que... Desculpa te interromper, cara, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai justamente complementar com o que tu tava falando aí, velho. Que é, tipo, como foi que o teu caminho começou a se canalizar dentro da graduação, seja na pesquisa, ou seja nos aprofundamentos dos conhecimentos históricos, que levaram você a entender que precisava ir partir para o mestrado acadêmico, ter essa vontade de continuar esse processo de pesquisa, né? Porque na graduação, geralmente, é que a gente tem esse desejo forte, né? Essa virada de tipo, porra, só a graduação, só pesquisa na graduação não vai me satisfazer por completo. Eu preciso ir para o mestrado, eu preciso ir para um doutorado. Como foi essa virada para tu? Como isso foi construído? Então, na verdade, a graduação ela é mais um momento de descoberta mesmo, né? Mesmo sendo um curso de 4 anos e meio, na verdade você está descobrindo, você está desbravando um caminho, né? Agora, é como a gente estava falando aqui, o pesquisador, ele só descobre o seu caminho exatamente, o que ele quer pesquisar, ou, enfim, o assunto provavelmente ao qual ele quer se dedicar. No meu caso, foi nos arquivos, certo? Foram os processos trabalhistas que eu lia, o conjunto de informações, de experiências, de relatos que eles comportavam, que aguçaram meu interesse naquela história, certo? Na história dos trabalhadores rurais de Pernambuco, da zona canaveira especial, e que me levaram a você focar numa leitura bibliográfica, no acompanhamento de outros pesquisadores que tenham que abarcam esse tema específico, certo? Evidentemente que o pesquisador ele sempre tem que, como é que a gente poderia dizer, transcender também em termos de leitura e acompanhamento de outras coisas que não
aquela área mais específica que ele pesquisa, né? Faz parte do processo de formação. Mas, no meu caso, foi essa vivência nos arquivos, certo? Que me levou a ter o interesse de seguir pesquisando aquela temática, certo? Ampliando na medida do possível no mestrado e no doutorado, certo? Foi esse arquivo que me levou para outros arquivos, me levou para outros debates, me levou para outra bibliografia, para compreender a região, as relações sociais na região, as influências que essas relações têm no meu cotidiano, no nosso cotidiano aqui, que somos aqui na zona região metropolitana do Recife. A gente acha que não, mas a gente sofre influência dessa região. A zona canavieira, aquelas relações, toda aquela, se a gente pode falar assim, aquela cultura, né, que está abarcada ali, que nos influencia diretamente. Em termos culturais, por exemplo, maracatu, uma coisa que eu estou querendo, interessado agora em perguntar para o doutorado, né? A professora Cristina, que é nossa orientadora lá, a de Arthur também, ela disse o seguinte, ela disse, você tem que jogar a rede agora, né? Passou aqui, o projeto é esse, mas você tem que jogar a rede para ver quais são as possibilidades de investigação. E uma que eu estou tentando encontrar, certo? É o maracatu na seguinte medida. Como o maracatu expressa a forma como os trabalhadores vivenciavam aquelas relações. Certo? Quer dizer, mas tudo isso, todo esse desdobramento que eu fiz posteriormente, surgiu para mim, o meu interesse surgiu da leitura dos processos, Anderson. Certo? Foi ouvir, ou ler, melhor dizendo, mas depois de um tempo você passa a ouvir também o que é que os trabalhadores relatavam naquela documentação sobre as suas condições de vida e trabalho. Foi isso que me instigou a aprofundar o conhecimento, para entender como é que foi possível, em termos históricos, aquilo acontecer. Beleza. Cazuza, já partindo aqui para o final dessa primeira parte, eu vejo que o trabalho que você desenvolveu durante o seu estágio no Memorial da Justiça e do Trabalho, ele foi importante na sua vida acadêmica. E, assim, foi ali que se deu o germe da sua pesquisa do mestrado, mas antes que você fizesse a sua pesquisa do mestrado, teve o seu trabalho de conclusão de curso da graduação. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito de como foi essa construção do seu trabalho do final da graduação, né, do TCC, e posteriormente o ingresso no mestrado, para que a gente já possa entender a dinâmica da sua pesquisa, que a gente vai tratar no próximo episódio. Então, a pesquisa por exemplo, o pesquisador na área de história, né? Então, em todos os cursos eu creio que deve ser isso, mas eu estou falando da nossa experiência aqui mais propriamente, né? O TCC, na verdade, ele significa duas coisas. De um lado, ele é uma consolidação de determinado conhecimento, no caso foi a pesquisa que eu fiz lá no Memórias do Estudo do Trabalho, e por outro lado, ele já propõe questões para a pesquisa futura. Nessa período eu já tinha decidido já que queria fazer o mestrado, estava atrás de orientação e de qual caminho eu iria percorrer, né? E o meu TCC ele foi baseado num único processo, certo? De todos aqueles que eu vi, que é um processo de Nazaré da Mata, certo? Ocorrido em 1969, ou seja, um contexto já mais duro da ditadura militar, depois das 5, e que envolvia o caso de um trabalhador rural de nome Manuel Biró da Silva, certo? Que foi espancado pela polícia após requerer os direitos perante o administrador do engenho. Em primeiro lugar, ele era trabalhador do engenho Diamante, certo? Ficaria na Nazaré da Mata. Ele foi reclamar o direito, baseado na legislação da época, etc. E o administrador do engenho reagiu de forma violenta, disse que não ia cumprir nada se ele tivesse achando ruim, ele que fosse procurar a Justiça do Trabalho. Só que ele conta que essa discussão aconteceu numa manhã, ele conta que depois do almoço, na tarde, os policiais chegaram na porta dele, certo? E fizeram, na verdade, o que acontecia muito. Botaram ele dentro de um carro, começaram a transitar com ele por dentro do canavial, ameaça, etc. Depois entraram no canavial e espancaram ele, certo? Então, ele relata isso no processo. E esse processo foi, até hoje, o mais interessante que eu já vi nessa documentação,
mais interessante que termos, em termos de revelar relações sociais, certo? De uma forma tão cristalina. O caso de Manuel Birol, inclusive eu retomo ele na dissertação, tentando trabalhar de uma forma mais completa, ele é uma espécie de síntese daquelas relações sociais, porque ele envolve tanta violência relacionada ao latifúndio rural, certo? E os seus desdobramentos, quer dizer, inclusive a violência policial no contexto de ditadura militar, baseado na legislação de exceção, certo? Ele é chamado de comunista, etc., acusado de subversivo, quer dizer, tudo... Manuel Birol teve o azar de ser, naquele contexto histórico, uma espécie de síntese de todas as violências sociais a que os trabalhadores estavam submetidos naquele contexto, certo? Aí eu trabalhei isso no TCC já como apontamento para a pesquisa do mestrado, que eu sabia que eu queria trabalhar os trabalhadores rurais, de Nazaré da Mata, mais especificamente, que era a junta cuja documentação eu conhecia melhor, certo? E contextualizado no período do golpe militar, de 1964. Certo? Então, o TCC serviu para isso. Certo? E eu acho que, se a gente pode dar sugestões para as pessoas que estão no curso de História, é utilizar o TCC justamente para isso. Como um ponto de síntese do que você viu durante a graduação e já apontando questões a serem trabalhadas posteriormente, certo? Na pós-graduação. Né? Aí foi isso que eu tentei fazer. Sob a orientação da professora Marcílio, o TCC foi sob a orientação dela e a defesa também, ela estava na banca lá, etc. Certo? Aí, a minha experiência com o TCC foi exatamente essa. Certo? Mas valeu, Cazuza. Eu lembro, acho que vocês ouvintes não sabem, mas eu e Cazuza a gente tem uma relação já da Rural, a gente se conhecia. Aí eu lembro que eu tive a oportunidade de ler esse processo junto com ele e foi uma experiência massa. Fosse lá no memorial. Eu lembro que eu indiquei o processo sobre crianças, tá lembrado? Mostrou a carteira de trabalho infantil da zona rural lá. Pesado. Não, com certeza. E é interessante observar como foi um achado, né? Você, na verdade, não foi uma pesquisa que você escolheu. Ela lhe escolheu, né? Você achou ela e naquele momento você... Ao questionar esse documento, se nós podemos ser polêmicos aqui, é exatamente por isso que a história é uma ciência, porque não depende do historiador meramente, entendeu? Inclusive, a documentação é que vai lhe guiar. Isso é uma questão, assim, como é que a gente pode dizer? Irredutível da pesquisa histórica, certo? Você, o historiador, ele tem, evidentemente, uma bagagem de leitura, uma bagagem cultural, tudo isso, mas que vai ser confrontado com aquilo que a documentação diz. E se ele é um pesquisador honesto, certo? Ele vai, inclusive, confrontar a sua própria visão do fato, do contexto que ele está analisando, certo? E isso é que é relevante na pesquisa histórica. Eu também, por exemplo, fui confrontado com muitas questões que eu achava que eram de determinada forma, mas não eram, certo? Eram muito mais complexas do que eu imaginava que seriam, né? Essa seria a nossa apologia da história nesse momento. Então, como o Cazuza disse aí, né, fazendo a nossa apologia da história, já diria Mark Bloch, que a história é o quê? A ciência dos homens no tempo, né? E se a gente for trazer o nosso velho amigo Marx, quando ele trata na ideologia alemã, justamente a história é a ciência dos homens do tempo, mas além, é a ciência que estuda as transformações desses homens no tempo. Então, eu me senti muito contemplado aqui, nessa primeira parte da discussão. Acho que foi um debate bem rico a respeito da pesquisa de Cazuza, da trajetória dele, e ao mesmo tempo a gente pode mesclar com algumas das nossas experiências na academia. E vamos esperar agora para ver um pouco dessa discussão a respeito da pesquisa de Cazuza no próximo episódio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o Operação Histórica no Instagram, no Twitter, agora que Anderson tá dando uma agitada, uma sacudida lá no Twitter, provocando os pilares da política nacional, né? Colocando lenha na fogueira. Então é isso, minha gente. Até a próxima.